Paz, amados. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3,16 tem um versículo muito importante para mim e para a tua vida. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É só lembrar de João 3,16. 1 Timóteo 3,16. Tem 1 Timóteo e 2 Timóteo. Timóteo foi um discípulo pessoal do apóstolo Paulo, por isso que é a primeira carta de Paulo a Timóteo e segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos também 1 Coríntios e 2 Coríntios. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, uma cidade. Aí já é uma carta para uma igreja de uma determinada cidade. Essa aqui já é uma carta pessoal de Paulo para o seu discípulo na fé, Timóteo. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto sagrado: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém, queridos? Amém. Você crê que essa aqui é a palavra de Deus? Amém. Que ela vai ser uma palavra direta ao teu coração? Você crê? Amém. De coração mesmo? Amém. Então vamos orar. Sentado mesmo. Senhor, abençoa essa palavra. Pai, toca no coração de cada um, Pai, que está aqui nessa tarde. Essa tarde linda, maravilhosa, que foi consagrada a Ti, Senhor, para estarmos aqui Te adorando, Te louvando e estando aqui trazendo um pouquinho da Tua palavra, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, concede-nos graça. Ah, Senhor, dá-nos autoridade, dá-nos, Senhor, intrepidez para anunciar a Tua palavra, Pai. E enquanto pregamos, Senhor, que o Senhor venha estender as Suas poderosas mãos e que haja sinais, curas e maravilhas no nome do Teu Santo Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo que acabamos de ler é um hino de adoração da igreja primitiva. É um louvor cantado na época. É um hino de exaltação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. É um hino aí com conteúdo totalmente apologético, ou seja, é um hino de defesa da fé. Está defendendo a fé cristã através de um único versículo que acabamos de ler. Esse hino afirma a perfeita humanidade de Cristo. Esse hino defende a importância do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Enfatiza também o ministério dos anjos, a proclamação do Evangelho e, por que não dizer, a aceitação ou não do Evangelho. Fala também que defende a exaltação de Cristo e a sua entrada na glória após a sua morte e ressurreição. Sendo assim, esse é um hino de conteúdo totalmente bíblico e muito diferente de muitos dos hinos cantados em muitas rádios atualmente e, infelizmente, temos que zelar, queridos, pelos louvores que entoamos. Temos que zelar pelos louvores para que eles sejam bíblicos, para que eles sejam inspirados, que sejam diretos ao coração, e não somente hinos atuais, que explodem nas rádios, louvores que sejam pautados na palavra de Deus, e não aqueles louvores que simplesmente gostamos por causa da melodia, por causa do instrumental, até porque nem todos os louvores, como disse, que estouram nas rádios evangélicas são bíblicos. Alguns são antibíblicos e outros são até blasfemos e, por que não dizer, hinos heréticos. Então precisamos zelar. Esse versículo, 1 Timóteo 3,16, é um louvor da igreja primitiva. De 2000 anos atrás, eles cantavam esse hino. Então, os crentes do Novo Testamento tinham sempre um louvor em seus lábios. Por exemplo, a respeito dos cristãos, Plínio, o jovem, que não era crente, ele escreveu ao imperador Trajano, no primeiro século seguinte. Olha o que disse: em um dia determinado,
antes da aurora, eles cantam um hino à glória de Cristo, como se fosse um Deus, e se reúnem para uma refeição comum. Então, um ímpio está falando de como era a igreja primitiva. Eles separavam um dia para adorar a Cristo, cantar a Cristo, louvar a Cristo, e reuniam-se para uma refeição comum, para um lanche. E por que não dizer o que vamos fazer daqui a pouco? Comer um lanche simples, mas tudo para a glória de Deus. Então, essa era a prática da igreja primitiva, louvar e exaltar Cristo como Senhor e Deus. E o texto que lemos inicialmente fala sobre o mistério da piedade. E grande é o mistério da piedade, versículo 16. Se você puder manter a Bíblia aberta, está sempre olhando para aquilo que eu vou estar trazendo, para você conferir com as Escrituras. Não creia em tudo que pregador diz. Acompanhe com a Bíblia. Bíblia com Bíblia, Escritura com Escritura. Na linguagem de hoje diz a verdade revelada da nossa religião. Queridos, essa verdade revelada, ela é uma única, exclusiva pessoa. Ou seja, o mistério da piedade revelado aí nesse versículo 16, na parte A, é Jesus Cristo. Isso porque na Bíblia tudo está centralizado em Cristo. Tudo foi criado por Ele. E é tudo para Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Para Ele é ou são todas as coisas. Agora, por que Jesus é chamado de o mistério da piedade aí? Por que, queridos? Cá para nós, existem mistérios na pessoa de Jesus Cristo que a nossa mente limitada não pode alcançar, não pode compreender. Colossenses 2:3 diz, por exemplo, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, existem verdades em relação a Cristo que fogem ao nosso entendimento. São verdades misteriosas, inexplicáveis. E por que não dizer, verdades inalcançáveis pela mente finita do homem. Nós não vamos conseguir decifrar, nós não vamos conseguir aprofundar. Por exemplo, como entender que o Deus Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, tomou a forma humana, nasceu como um bebê e cresceu como cada um de nós. Como entender isso? Com a nossa mentalidade humana. Como entender com a nossa compreensão limitada que Jesus Cristo era totalmente Deus e totalmente homem? Como entender isso? Como entender que Jesus é um com o Pai e ao mesmo tempo ele é um com o Espírito Santo e ao mesmo tempo os três são três pessoas distintas, uma unidade perfeita? Como entender um mistério como esse? Se você tentar entender, você pode perder a cabeça. Mas se você tentar negar verdade como a doutrina da Trindade, você pode perder a tua alma. Então, para muitos, isso dá um nó na cabeça e para outros é motivo de desacreditar da Bíblia. As pessoas dizem, não, a Bíblia é muito confusa, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Irmãos, a gente faz tantas coisas que não consegue entender. Eu, por exemplo, às vezes ligo o Bluetooth no celular. Eu não sei como que o som sai do celular e vai para o carro. Eu sei que funciona. Como que entender isso? Não dá para entender. Então, mas tem coisas em relação a Cristo que eu não entendo com meu raciocínio lógico. Coisas que são um verdadeiro mistério e que vai além da minha compreensão humana. Mas nada disso me confunde. Nada disso tira o meu sono. Nada disso abala a minha fé. Até porque, por mais que não entendamos tudo em detalhes, tintim por tintim, não podemos deixar de crer que Jesus é a causa de tudo. Ele é a razão do nosso viver. Por mais que a nossa razão não encontre respostas lógicas para tudo, a nossa fé precisa estar firmada em Jesus Cristo dia após dia. Até porque, pare para pensar, nem tudo que se refere a Jesus é um mistério. Nem tudo. Tem muitas coisas relacionadas a Ele e as suas palavras que são claras, que são transparentes, entendíveis para qualquer um de nós. Até uma criancinha de colo, de 2, 3 anos, que aprendeu o beabá, entendem, relacionadas à pessoa de Jesus. Quem, por exemplo, não compreende João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não entende isso? A mensagem do amor de Deus é fácil de compreender. Às vezes fico me perguntando por que as pessoas se pegam a tantos detalhes difíceis e deixam de lado textos como esses que são tão simples e não colocam em prática para a vida. Quem, por exemplo, não entende Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra tão simples. E o que falar de João 14,6? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Simples de entender, não é? Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e não há vida fora dele. Então, apegue-se nesses textos que são simples, são fáceis. Quem não entende, João 5, 24, Jesus diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha outra referência tão simples. Então, queridos, Cristo é o mistério da piedade, mas não uma incógnita para os piedosos. E mais, Cristo não é um mistério contraditório, um mistério confuso ou um mistério esotérico, mas ele é o quê? O mistério da piedade. Porque ele é o santo que morreu pelos pecadores, o justo que se entregou pelos injustos. Ele é o piedoso que derramou o seu precioso sangue para salvar impiedosos como eu e como você. Porque a Bíblia diz claramente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer. Voltando então ao hino de nosso texto inicial, podemos notar aqui 6 afirmações que ele faz em relação à pessoa de Jesus. Esse hino de 1 Timóteo 3,16 faz 6 afirmações acerca da pessoa de Cristo. Primeira afirmação, Deus foi manifestado em carne. Ou algumas versões aí talvez esteja assim, aquele que foi manifestado na carne. Está falando de Deus, o Deus que se fez homem. Essa afirmação, queridos, fala da encarnação do Verbo, ou seja, fala do Deus eterno que se fez homem e habitou entre nós. Essa é uma verdade profunda. O texto fala do Deus onipotente que não deixou seu poder eterno, mas limitou-se por livre e espontânea vontade a um corpo humano. Esse texto fala do Deus onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque onipresença é isso, é estar aqui, estar lá, é estar com crente no Brasil e com crente lá no Japão. Mas esse Deus que se limitou a um corpo humano, não estava, por exemplo, Jesus, quando estava na Galileia, não podia estar na Judeia, porque ele se limitou a si mesmo. Esse texto fala do Deus onisciente, que mesmo conhecendo tudo, se submeteu ao conhecimento do Pai. E chegou ao ponto de dizer que o dia e a hora nem o Pai sabe, nem o Filho sabe, nem os anjos. Ele se limitou. Filipenses 2, 5 a 8 diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu por você na cruz, morreu por mim, derramou seu precioso sangue para te salvar dessa vida de pecado, dessa vida arruinada. Sendo assim, queridos, quando Jesus tomou a forma humana, ele não deixou de ser Deus. Quando Filipenses diz aqui que ele se esvaziou a si mesmo, não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas que ele veio como servo que obedece ao Pai de maneira humilde. Ele foi obediente. Jesus era Deus, mas também homem. Jesus é Deus vestido de pele humana. João 1:1, Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. E o Verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. É afirmação bíblica. No versículo 14 de João, diz também: e o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando o texto diz que Deus se manifestou em carne, está se referindo aqui à perfeita humanidade do Senhor Jesus. Queridos, Jesus foi um homem perfeito. Ele sentia sono, sentia sede, sentia cansaço, sentia tristeza. A Bíblia diz que ele chorava, se alegrava, se irritava. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas que você possa imaginar, imagináveis e inimagináveis. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele foi o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, por que Deus se manifestou em carne? A resposta mais simples é que ele se fez homem para salvar a humanidade. O homem, ele nasceu com o objetivo de morrer por mim e morrer por você na rude cruz. Já em seu nascimento foi revelada a sua missão, queridos. Lá em Mateus 1:21, diz assim: o anjo Gabriel falando para Maria, ele dará à luz um filho. Ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, na cruz, ele se fez pecado para salvar pecadores. A missão de Cristo aqui na terra é revelada também lá em Lucas 19:10. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você se encontra perdido, foi por você que Jesus veio. Ele veio para morrer em teu lugar. Em Mateus 20:28, disse Jesus que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E mais uma vez, João Batista se referiu a Jesus, dizendo lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E não só do mundo, mas ele é poderoso para tirar também o teu pecado, para perdoar a tua iniquidade. Seja lá o que você tenha feito no passado, Deus é poderoso para apagar todo o teu passado, se você se arrepender de coração nessa tarde e se voltar para o Senhor. Amados, Jesus foi o Cordeiro de Deus sem defeito e sem mácula. Lá em 1 João 1,19 diz também, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula, ou sem defeito algum. Ele foi sem defeito, sem pecado. Ele foi sem mácula para salvar defeituosos, pecadores, imaculados, como nós. Como nós. Jesus declarou lá em Lucas 5:32, eu não vim para convocar ou chamar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus disse que não veio para chamar justo, ele não quer dizer que haja pessoas justas por si mesmas. Mas, na verdade, existem pessoas que se acham justas, melhores do que os outros, que batem no peito e dizem, eu posso ser salvo porque eu sou bonzinho, eu sou isso ou aquilo. Mas não, Jesus veio para chamar os pecadores aonde? Ao arrependimento. Se você reconhece que tem transgredido a lei de Deus, foi para você que Jesus veio. E você precisa se arrepender, se voltar para Deus, entregar ao Senhor todo o teu futuro, todo o teu caminho. Num debate com os fariseus, Jesus declarou o seguinte, em Mateus 9:12-13. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, enfatizando essa tremenda verdade. Então, meu amado, se você reconhece que é pecador e doente da alma, busque a Jesus, porque foi por você que ele morreu. Hoje ele te chama ao arrependimento. Hoje ele te convoca, ele te convida a abandonar o mundo, a abandonar o diabo, a abandonar o pecado e servir somente a ele, porque ele pode fazer grandes coisas na tua vida, grandes coisas. A pergunta é, você vai querer vir a Jesus? O pastor Júlio falou agora, há pouco, ele morreu de braços abertos naquela cruz, convidando você e a mim para um relacionamento pessoal com ele.
A segunda afirmação do nosso texto, olha aí, 1 Timóteo 3,16, quando afirma que ele foi justificado em espírito. Jesus foi justificado em espírito, é afirmação bíblica. O que significa essa frase? A palavra se refere aqui, sem sombra de dúvidas, à pessoa gloriosa do Espírito Santo. Justificado em espírito seria a atuação do Espírito Santo em cada momento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde seu nascimento, todo o seu ministério pela Galiléia, Judeia, a sua morte e ressurreição, em todos esses momentos, o Espírito Santo estava presente, estava atuante. O nascimento do Senhor, por exemplo, foi sobrenatural, sem igual. O nascimento de Cristo foi único na história. Único, literalmente. Ele nasceu de uma virgem que não teve contato com homem. Humanamente impossível. Um milagre. Um milagre. Em Lucas 1:30-33, o anjo Gabriel disse o seguinte a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria, então, intrigada: como que eu vou ficar grávida? Como? E ela disse ao anjo: como acontecerá isso se eu sou uma virgem? Sabe qual foi a resposta do anjo Gabriel para Maria? Versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. A semente que fecundou o óvulo de Maria foi divina, queridos, e não humana. É um mistério que foge à nossa concepção, à nossa racionalidade humana, mas é uma verdade bíblica. Literalmente, Jesus não só nasceu por obra do Espírito Santo, mas cresceu e viveu aqui na terra na dependência do Espírito Santo de Deus. Já lá no seu batismo, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Em Mateus 3,16, João Batista testemunhou de Jesus o seguinte: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, atente para isso. Jesus curou as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Jesus expulsou demônios pelo dedo de Deus, o Espírito Santo. Em Lucas 11:20, Jesus declarou o seguinte: todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. E mais, Jesus suportou a cruz em obediência ao Espírito Santo e foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, versículo 11, diz o seguinte: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Agora para pensar. Aí você pode pensar: o que isso tem a ver comigo? Pare para pensar. Se Jesus, que era Deus feito carne, se Jesus que nasceu sem pecado, se Jesus que viveu sem pecado, se Jesus que morreu sem pecado, se ele fez tudo isso na dependência do Espírito Santo, quanto mais nós, meros mortais. Amados, nós precisamos diariamente do Espírito Santo. Precisamos do poder do alto, poder de Deus. É uma necessidade. Para mim e para você, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o outro consolador. Jesus disse em João 14, 16 e 17 o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E Jesus completa dizendo no versículo 17 que ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, santa e pura.
Quem clama ao Espírito Santo, clama por pureza, clama por santidade, clama por poder para vencer toda espécie de pecado. Quem busca diariamente a presença do Espírito Santo está buscando santidade para viver nesse mundo de pecado e buscando poder, unção para servir ao Senhor de maneira mais eficaz nesse mundo. Sendo assim, precisamos do revestimento do poder para fazer a obra de Deus. Jesus disse aos apóstolos lá em Lucas 24, 49 e 50, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai aqui, queridos, era a pessoa do Espírito Santo. Pare para pensar. O mundo estava perdido, precisava ser ganho, mas eles precisavam de poder para realizar tal façanha, tal obra. A missão era urgente, mas o preparo que eles tinham que ter eram fundamentais. Eles precisavam ser revestidos, capacitados. E se você tem um sonho de fazer a mudança, nesse mundo, ser um referencial, busque a presença do Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina e ele está de portas abertas para te abençoar. Como já dizia Charles Finney, ninguém em tempo algum tem o direito de esperar bom êxito se não obtiver primeiro o poder do alto. Precisamos desse poder para viver nesse mundo de trevas. Amados, esse poder que precisamos vem do céu, vem lá do alto, vem de cima, vem do Espírito Santo, não vem do nosso interior. Do nosso interior, humanamente falando, só vem coisa ruim, mas do céu de Deus vem coisas boas. Muitos hoje buscam o quê? A autoajuda. Os vídeos de autoajuda na internet, eles viralizam. Milhões de visualizações. Mas o que nós precisamos não é de autoajuda. O que nós precisamos é de ajuda do alto, do céu, do poder de Deus, para vencermos o mundo. Os apóstolos entenderam essa verdade, queridos, e buscaram esse poder através da oração contínua, até que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E o mundo nunca mais foi o mesmo, porque um grupo de 120 pessoas, em obediência ao Senhor Jesus, ficaram ali perseverando em oração, até que todos foram batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 8, Jesus disse também aos apóstolos, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Por fim, amados, precisamos clamar diariamente pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Lá em Lucas 11, versículo 13, olha o que o Senhor Jesus falou. Ora, se vós, ou vocês, atualizando a palavra, se vocês, apesar de serdes maus, vocês sabem dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. 3 verdades podemos entender e descobrir nesse texto. Primeiro, nós não somos bons. Jesus disse, se vocês que são maus, nós não somos bons. Segundo, mesmo sendo maus, gostamos de dar coisas boas aos nossos filhos. Não é isso? Quem é pai aí gosta de dar boas coisas aos filhos. Terceiro, Deus é bom e quer dar o Espírito Santo, que é algo maravilhoso para aqueles que lhe pedirem. São 3 verdades simples desse texto tão claro, tão transparente. Agora, o que pode impedir que essa oração seja respondida por Deus e sejamos cheios do Espírito Santo? Será que basta só pedir? O que pode impedir? Olha o que diz o Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá. Ou seja, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Portanto, precisamos viver uma vida de arrependimento e abandono de qualquer tipo de pecado. A Amy Bald diz que pecados escondidos, pecados ocultos por parcialidade ou pecados por hábito, retidos por indulgência, contemporização ou ignorância deliberada, essas coisas como o lagarto no botão ou veneno no sangue destruirão a flor
e a vida de oração da pessoa. E isso é um fato. É um fato, é algo real. Então, antes de pedir a Deus o poder do alto, devemos pedir, primeiro, o perdão dos nossos pecados. Perdão. Antes de pedir para sermos cheios de Deus, precisamos nos arrepender e abandonar qualquer tipo de pecado que se interpõe entre nós e o nosso Senhor. E Deus, ele é rico em perdoar. Ele está disposto a pagar tuas transgressões sempre que houver arrependimento. O problema é que Deus está disposto a perdoar, mas muitas vezes a própria pessoa não se perdoa. A própria pessoa não acredita que Deus possa perdoar. Irmãos, Jesus perdoou um ladrão que estava ao lado dele, um bandido, alguém que com certeza havia matado, cometido um assassinato. E esse homem se virou para Jesus e falou para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não deu uma regra de boa conduta. Olha, eu só vou te perdoar, só vou lembrar de você se você acertar suas contas, pagar suas dívidas lá na terra. Não, irmão, não havia tempo para isso. A promessa de Jesus para ele foi: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você acha que Jesus falou a verdade? Será que aquele homem foi para o paraíso mesmo, um bandido? Há pouco tempo eu conversava com o senhor, ele disse: olha, não acredito que Deus perdoa marginal. Eu não acredito que Deus perdoa alguém que matou outra pessoa. Eu não acredito nesse tipo de perdão. E eu falei para ele: olha, o mesmo Deus que perdoa um assassino, perdoa também um mentiroso, um adúltero, um maconheiro. Qual a distinção de pecado? Se todos pecaram. E contei para ele essa história do ladrão na cruz. Aquele homem não merecia perdão, mas ele foi perdoado porque reconheceu que Jesus era rei. Não quando Jesus estava pregando, fazendo sinais e maravilhas, mas quando Jesus estava ali do lado da cruz morrendo junto com ele. Só que aquele bandido estava morrendo por causa dos seus pecados. Jesus não havia cometido pecado algum. E um detalhe aí, ele se arrependeu, reconheceu Jesus como Senhor, mas ele não foi poupado da cruz. Esse homem que recebeu uma promessa de paraíso, morreu, teve as pernas quebradas e continuou na cruz. Ele pagou pelas consequências de seu pecado, mas foi salvo por obra e misericórdia de Deus. Queridos, a terceira afirmação do nosso texto é essa aqui: Jesus foi contemplado pelos anjos. Ele foi visto pelos anjos. É assim que está na tua Bíblia? Visto, contemplado pelos anjos. Então, assim como o Espírito Santo, os anjos de Deus estiveram presentes a cada momento da vida do Senhor. A mensagem de seu nascimento sobrenatural, ela foi proclamada pelo anjo Gabriel, como vimos anteriormente. Quando Jesus deu início ao seu ministério, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias no deserto, 40 dias em jejum e oração, 40 dias ali sendo tentado e venceu cada tentação do diabo. O diabo estava presente ali e olha, gente, o diabo não é uma figura folclórica, não. Não é invenção de pastores, não. O diabo é real. E os demônios também atuam com força. E muitos aqui sabem da atuação do diabo. Sabem do que o diabo já fez e talvez continue fazendo. Talvez na tua mente. Então, no fim desse período, depois de ter vencido as tentações, Marcos 1:13 diz que os anjos de Deus o serviram. Então, Jesus foi contemplado, foi visto pelos anjos no Monte das Oliveiras, em seus momentos de maior agonia. O texto lá de Lucas 22:43 diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E lembrando, ele estava suando gotas de sangue, em agonia. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sendo lançados sobre ele. E ele estava em agonia, em pavor. E um anjo de Deus foi enviado do céu para o fortalecer. Seus discípulos não conseguiram orar e nem vigiar, mas um anjo de Deus o confortava e o servia, diz as Escrituras Sagradas. Quando vieram para prender o Senhor, lembra? Pedro cortou a orelha de um soldado romano. Na verdade, ele queria cortar a cabeça, só que ele era ruim de mira e acertou a orelha. E Jesus fez um milagre, queridos. Pegou a orelha do cidadão, bateu e fez ali uma cirurgia plástica instantânea. Tenta explicar isso. O texto diz claramente que Jesus pegou a orelha e botou no lugar. O poder que Jesus tinha. O poder que Jesus tinha.
Mas Jesus disse lá em Mateus 26, 53, falou assim para Pedro, que tinha cortado a orelha do Malco: você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, pare para pensar comigo. Isso é um detalhe muito interessante. Um só anjo matou 185 mil soldados assírios, lá em 2 Reis 19:35. Apenas 2 anjos destruíram as cidades de Sodoma e Gomorra, como está lá em Gênesis 19. 2 anjos. 185 mil. 2 anjos destruíram 2 cidades mais as circunvizinhanças. E se Jesus quisesse, diz o texto, Deus enviaria mais de 72 mil destes anjos para o livrar daquele momento. Imagina comigo, Jesus chegando na porta do Sinédrio, os fariseus olhando e vendo atrás de Jesus não 12 discípulos pobres, mas 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Jesus poderia ter clamado, pedido isso ao Pai. Jesus tinha esse direito, esse poder de convocar tais anjos, mas ele abriu mão de seus direitos para fazer o que era infinitamente mais importante para ele, ou seja, sofrer injustiça por nós e morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço, ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele não foi obrigado a abrir mão desses direitos, queridos, mas tudo fez por amor. O mesmo amor que Jesus tinha por você naquele dia, ele ainda tem hoje e faria tudo de novo, por você e por mim. Jesus te ama e provou isso, morrendo na cruz em teu lugar. E o que falar da ressurreição de Cristo? Mateus 28, versículo 1 a 7 diz o seguinte: no findar do sábado, estou falando do anjo ainda, Jesus foi contemplado pelos anjos, diz o versículo que estamos lendo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Tirou onda. 2 toneladas, meu amado. Imagina, sabe o que é isso? Ele arrastou a pedra. 2 toneladas, mais ou menos o peso de uma pedra daquela. Assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Um anjo foi enviado para arrastar pedra. Deus tem enviado anjos para dar livramento a você. Talvez você não veja com os olhos, mas com certeza Deus tem agido a seu favor. E como o pastor Júlio disse, é um milagre que talvez você está vivo. É um milagre eu estar vivo. Deus tem um plano na tua vida. Não desperdice essa oportunidade. Não tente ao diabo. Não tente. Não ceda à tentação de voltar, de sair, de abandonar o caminho. Cada mês que eu venho aqui, amado, eu fico triste. Cada mês que eu venho, eu vejo tanta gente que sumiu, desapareceu, escafedeu-se, como diz uma música. Não seja um desses. Persevere em seguir ao Senhor. Persevere em seguir as regras do local. Persevere em buscar Deus. Persevere em ir à vigília que vai ter hoje, a mini vigília. Vá disposto a ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com você ali, meu amado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais um ponto aqui para adiantar. Quarta afirmação do texto. Jesus foi pregado entre as nações. É assim que está aí? Jesus foi pregado entre os gentios. Gentios somos nós. Todo aquele que não é judeu é um gentio das outras gentes. Gentalha, lembra do Chaves? Kiko?
Gentalha, gentalha, é daí que vem o termo gentios. Nós somos a gentalha. E o texto diz que Cristo foi pregado entre os gentios, entre a gentalha, e nós fazemos parte. O evangelho nos alcançou. Ou seja, as primeiras gerações de discípulos cumpriram a sua missão. Sabe qual era a grande comissão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu querido, a triste notícia para você é, se você não crer em Cristo, se você não perseverar em seguir a Cristo, você vai ser condenado. Não é só condenado à morte, mas condenado ao inferno eterno. Isso não é apelo emocional de crente, de pastor, não. É o que o texto sagrado diz. Quem não crê será condenado. Jesus foi pregado entre as nações. Pedro abriu a porta do evangelho para os judeus, lá em Atos 2. Ele pregou para os gentios, em Atos 10, na casa de Cornélio. A obra missionária começou com o apóstolo Paulo, lá em Atos 13, na primeira viagem missionária que eles fizeram, e o evangelho está sendo expandido. E Paulo atingiu os pontos mais distantes do planeta com a mensagem salvadora. Paulo pregou na Grécia, Paulo pregou em Roma, pregou na Espanha. Ele fez aquilo que estava ao alcance dele fazer. A história demonstra também que os apóstolos de Cristo se espalharam por muitos lugares, anunciando também o evangelho. Jesus foi pregado entre os gentios. Filipe pregou, por exemplo, diligentemente na Frígia, atual Turquia. Mateus pregou na Pártia, atual Irã. Pregou também na Etiópia. André, irmão de Simão Pedro, pregou em várias nações da Ásia e finalizou o seu ministério na cidade de Edesa, região da Turquia. Detalhe, todos eles morreram de morte terrível. Foram martirizados por pregar a palavra de Deus. Bartolomeu foi em direção à Índia e pregou a palavra de Deus ali. Tomé também pregou na Índia e no Irã. Simão o Zelote pregou na Mauritânia, norte da África, e na Grã-Bretanha, que compreende a Inglaterra, País de Gales e a Escócia. Barnabé pregou em Chipre e Síria. Enfim, a primeira geração evangelizou o mundo da sua época. Jesus realmente foi evangelizado, foi pregado entre os gentios. E nós, o que temos feito? Eis a questão. Temos sido missionários onde estamos? Você que já tem uma convicção de fé aqui neste lugar, você que já entregou o seu coração completamente, você tem sido bênção, tem sido um missionário ou um campo missionário? O pastor Oswaldo Smith disse algo que mexeu comigo certa feita. Ele disse assim: eu sou pastor em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu sou um missionário. Eu sou compositor em segundo lugar. Em primeiro lugar, sou um missionário. Eu sou escritor em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu sou um missionário. Será que podemos dizer o mesmo? Sou um professor universitário em segundo lugar, mas em primeiro lugar eu sou um universitário. Eu sou um estudante em segundo lugar, mas em primeiro lugar sou um missionário. Sou um funcionário público em segundo lugar, mas em primeiro lugar eu sou um estudante. Eu sou um aposentado em segundo lugar, mas em primeiro lugar sou um missionário. Repetindo, quem não é um missionário é um campo missionário e precisa ser evangelizado. Jesus foi pregado entre as nações. E eu estou concluindo, finalmente, em nome de Jesus, quinta afirmação do Senhor: Jesus foi crido no mundo. Não é isso? Crido no mundo. Romano 1,16, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê. O evangelho é anunciado em todo mundo, queridos, só que não é todos que creem. Infelizmente, não sabemos por que causa, motivo ou razão. Alguns creem, outros não. Alguns ouvem a mensagem, por exemplo, que eu estou pregando aqui, está entrando aqui, saindo aqui, e está cantando aquela musiquinha, não estou nem aí. Mas outros atentam para a voz do Espírito Santo. A ficha cai para alguns e não cai para outros. E vou dar uma triste notícia para você. Não é Deus que faz isso. É o próprio coração perverso do ser humano. É o próprio ser humano que endurece o seu próprio coração e se rebela contra Deus. A Bíblia diz que cada um de nós teremos que prestar contas a Deus por nossa conduta, por nossa vida, por nosso crer ou deixar de crer.
A verdade é que alguns zombam, ridicularizam e até escarnecem do pregador e do evangelho. Alguns protelam a decisão de crer em Cristo, dizendo que não estão preparados para quê? Pastor, não estou preparado, deixa eu ficar mais velhinho. Quando estiver lá, na terceira idade, aí sim, eu me converto. Quem te disse que você vai chegar à terceira idade? Quando as estimativas mostram que a juventude está sendo destruída. A estatística mostra que os jovens estão morrendo mais do que os velhos. Então não conte com a sorte, deposite a tua fé em Cristo, em Deus. Então, não ame o pecado, não ame a prorrogação, o protelar, mas creia em Cristo hoje. Deposite toda a sua confiança em Cristo agora, em nome do Senhor Jesus. A sexta e última afirmação do texto, para concluir, diz o texto que ele foi recebido aonde? Glória. Bom que tem muita gente acompanhando o versículo. Ele foi recebido na glória, depois que morreu a nossa morte, ressuscitou para nossa justificação e foi recebido na glória. Está agora à direita do Pai, mas ele está aqui comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. A ascensão do Senhor aos céus, queridos, foi algo glorioso. A Bíblia diz que ele se elevou nas alturas e uma nuvem o encobriu. Jesus veio do céu e após a sua morte, ele voltou para o céu. Ele foi recebido na glória e foi adorado pelos anjos. Agora, o que Jesus está fazendo hoje, na glória? O que ele está fazendo lá? Qual o seu ministério no céu? Queridos, na glória, ele exerce a função de sacerdote, representando o povo de Deus. Lá em Hebreus 9:24 diz o seguinte: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus é o nosso mediador, o nosso advogado, aquele que pleiteia as nossas causas junto ao trono de Deus. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? É Pedro? É Tiago? É João? É Maria? Não, não existe outro mediador. Só Jesus é o mediador. Só Jesus é aquele que faz o canal, a ponte entre você e o Pai. Então não busque intermediários, não busque santos, não busque espíritos guias, não busque Maria. Ela foi mãe de Deus, foi a mãe do Salvador, mas ela nunca pediu para que se invocassem a ela. Jesus é o único mediador. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Guarde essa referência, Atos 4:12. É o fim da história, só Jesus é o Salvador. Agora, por que precisamos de um mediador? Por que precisamos de um sacerdote? Porque, queridos, nós não temos qualificações morais e muito menos espirituais para nos apresentar perante o trono de Deus. Deus é santo, justo e fiel. Nós somos falhos, erramos no falar, no pensar, no agir, no reagir. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus é o único imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Então, quando pecamos, nós precisamos de alguém que nos defenda, alguém que nos advogue, alguém como advogado de defesa. 1 João 2,1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Não pequem porque o pecado vai te separar de Deus. Não peque porque o pecado é uma praga, é o câncer da humanidade. Todavia, se alguém pecar, diz o apóstolo João, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é um advogado. Anote essa referência. 1 João 2, versículo 1.
Jesus está à destra do Pai, queridos, e vive para interceder por nós. Jesus é o nosso porta-voz nos céus perante o Pai. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, de Jesus, achegam-se a Deus, pois Ele vive sempre para interceder por eles. Em nome de Jesus, busque ao Senhor, não busque santos, não busque anjos, busque a Cristo somente, porque só Ele pode te salvar. Amém? Vamos ficar de pé. Não vou me alongar mais, teria mais coisas para tratar, mas ano que vem estamos de volta. Até que está longe, né? Pertinho. Queridos, permaneça em Cristo. Siga as orientações do pastor aqui local, daquele que está aqui na frente, orientando. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei que para muitos, às vezes, a obediência é penosa, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer como Cristo, que sendo Deus, ele se fez homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Um exemplo de humildade é o Senhor Jesus. Siga esse exemplo e você vai estar no bom caminho. Amém? Pai Santo, Pai querido, a tua mensagem foi pregada, Pai.